Olá, pessoal! A aula de hoje tem foco no regimento escolar. Então, nossos estudos sobre gestão educacional e sua organização, eles continuam. Vamos recapitular a aula passada. Nós falamos de BNCC, que é uma lei, um documento normativo, que foi homologado em 20 de dezembro de 2017. O seu processo de elaboração, nós fizemos o historicidade. Ressaltamos a presença da BNCC desde a Constituição Federal, então nos seus marcos legais, e também demos o foco nas 10 competências gerais. Então, é muito importante todos conhecerem e continuar estudando sobre a BNCC. A aula de hoje tem como objetivo compreender o que é um regimento e sua importância. Então, o que é que nós vamos abordar? O que é regimento, para que serve um regimento, regimento escolar e o PPP, exemplos de regimento, plano de ação para conhecimento e realização do regimento da escola. Então, Menegola, como vocês estão vendo aí, é uma teórica que fala muito de planejamento. E nós falamos muito de planejamento desde a primeira aula, porque falar de gestão e organização é falar de planejamento. Então, o currículo é planejamento, o projeto pedagógico é planejamento e regimento é um planejamento. Todos esses planejamentos, eles também são documentos, porque eles são exigidos legalmente. Então, para entender melhor o que é um regimento, é um conjunto de normas, um regulamento. Desta forma, é possível entender este documento como um conjunto de normas definidas para um grupo por um grupo para regular o funcionamento de certa organização. Então, toda organização, seja ela educacional ou não, precisa de um regimento para caminhar bem, porque muitas pessoas circulam, cada um tem os seus desejos, suas vontades, e com o regimento todos vão seguir aquilo que o regimento prevê. Então, o regimento é a lei da instituição. Para que serve o regimento? Então, nós já trouxemos isso um pouco no conceito, né? Então, sabemos que serve o regimento interno para quê? Para entender o seu objetivo, garantir a adequação do funcionamento de um órgão ou instituição, seja ele da iniciativa privada ou pública. Então, todo lugar que circula pessoas, que tem muitas pessoas, que ações precisam desenvolvidas, precisam ter o regimento, a norma, a regra, para que a instituição tenha sua cara e funcione como ela tem que funcionar. Por meio desse instrumento, todos os seus integrantes tomam conhecimento de seus direitos e obrigações. Então, uma coisa importante no regimento é que ele consta os deveres e os direitos das pessoas que trabalham na instituição, ou que vivem ou que frequentam aquela instituição. Então, o regimento escolar e o PPP, como nós já falamos, PPP é planejamento, currículo é planejamento, regimento é planejamento e também são documentos. Todos esses três que a lei pede para que uma escola seja autorizada, para que uma escola funcione, eles precisam andar integrados, alinhados. Então, como Thalia, como Vasconcelos coloca, o PPP direciona todos da instituição e sistematiza os planos educacionais, ao refletir criticamente sobre a importância, assegurando a qualidade do trabalho desenvolvido e o objetivo para garantir a educação da qualidade. Então, como o PPP vem para direcionar, o regimento vem para organizar como vai funcionar essa orientação do PPP. Então, é elaborado de acordo com as regulações do regimento escolar, estabelece diretrizes e o funcionamento das unidades. Então, no PPP, a instituição educacional coloca tudo o que se quer, aonde quer chegar e o que quer fazer. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! E o regimento, ele vem regular essas ações que é posta no PPP. Então, tais documentos foram construídos com a participação da comunidade, deve ter conhecimento de todos, deve ser legítimo e o trabalho deve ser realizado para que a instituição tenha uma boa vivência entre essas pessoas que elaboram estes documentos. Então, focando agora no regimento escolar, como devemos elaborar um regimento escolar? Segundo Vasconcelos, assim como o PPP, deve ser uma construção coletiva, com a participação de todos.
em consonância com o projeto político-pedagógico. Tudo o que ocorre na prática deve ser regulamentado nele. O regimento escolar deve conter os itens apresentados alinhados às leis vigentes. Então, como é a lei da instituição escolar, educacional, deve se organizar e construir seus capítulos, seus incisos a partir das leis que regem a educação de uma forma geral. E alinhados ao projeto político-pedagógico, e no projeto político-pedagógico ali está os desejos, os anseios da instituição. Uma outra coisa importante que deve ser ressaltada no regimento é que tem que ter um formato próprio. Cada instituição deve elaborar o seu regimento e dar sua formatação com a cara da instituição, tendo como referência as leis nacionais. Exemplo de regimento dos órgãos executivos. Como nós estamos vendo ali, todo o regimento, como é uma lei da instituição educacional ou da escola, se baseia em leis maiores, então tem que ter artigos, incisos, capítulos. Como vocês estão vendo aí no modelo, então, artigo 19, são atribuições do diretor na forma da legislação vigente sobre pena de responsabilidade 1, de caráter pedagógico, fazer cumprir integralmente os horários de atividades complementares a ser na unidade escolar, assegurar a participação do colegiado escolar. Então, exatamente como a gente tem a oportunidade de ler outras leis, o regimento também precisa vir com esse formato, com a cara mesmo de um marco legal, mostrando a importância disso na instituição, porque na hora que a instituição precisa, inclusive, se respaldar judicialmente, tem lá um documento que é da própria instituição e ele deve estar nesse formato muito bem organizado. E aí a gente continua vendo exemplos de escritas de regimento. Então, compete ao diretor, ainda ao diretor, porque falou lá no capítulo 19 que era sobre o diretor, garantir a reposição das aulas recorrentes das faltas dos professores, registrando também nele casos, as respectivas faltas e enviando o registro mensalmente para o órgão central. E aí segue o modelo da escrita, onde vocês devem estudar, devem ler e devem observar. Então, continuando ainda o exemplo, compete ao diretor no âmbito da articulação com a família e a comunidade. Então, no início do exemplo se falou o que cabia ao diretor do ponto de vista das atribuições, o que cabe ao diretor do ponto de vista pedagógico e agora ao diretor em relação à família e à comunidade. O documento consta isso para o diretor, para o professor, para o vice-diretor, para o coordenador, para o estudante, para a comunidade, porque regula as ações de todos que compõem a comunidade escolar. Então, outro exemplo aí de regimento, em especial com foco na organização didática. Então, capítulo 6 do regimento escolar, artigo 39. As classes da unidade escolar serão organizadas de acordo com as normas emanadas pela Secretaria de Educação. Então, aí esse documento já mostra que tem uma ligação direta com o órgão municipal que orienta as escolas, que são as Secretarias Municipais de Educação. E aí o texto continua reforçando a questão de assim recomendar, adotando-se uma regra de agrupamento heterogêneo. Continuando o exemplo, mais uma vez aparece aí o capítulo falando sobre avaliação, a subseção 1, o artigo 51, e é assim que os regimentos são organizados para que tenhamos uma gestão educacional muito bem mais organizada. Então, a gente vai percebendo que não são tão diferentes os formatos, até por ser a lei, partir da lei e ser a lei da instituição, da organização escolar. Então, como vocês percebem aí, vocês podem ir lendo com calma, estudando, retomando as aulas. E é importante entender o que é regimento, elaborar o regimento, organizar o seu formato, ter clareza do que tem lá alinhado ao projeto político-pedagógico e alinhada às leis maiores do país. Contudo, não adianta ter um documento como esse e ele ficar guardado ou no computador ou no e-mail até na gaveta. É importante ter, nós já falamos de plano de ação aqui, é importante elencar as ações de conhecimento e utilização do regimento na escola. Então, desde a entrada da escola até o diretor, preciso que todos conheçam, o estudante conheça, a família conheça, o professor conheça, que esteja exposto nos murais da escola. Então, como vocês estão observando aí, é um exemplo de um plano de ação
que garante que esse regimento vai ser conhecido e utilizado dentro de uma escola. Então, uma ação aí, ó, conhecer e discutir o regimento escolar. Então, toda escola ou instituição educacional pega seu regimento e apresenta a todas as pessoas. As pessoas precisam conhecer, precisam discutir, precisam entender o que é que está ali. E aí é realizado pelas pessoas que têm ali professores, direção, funcionários, estudantes. Aplicabilidade durante as atividades complementares em 2 semanas. Então, é interessante ação por ação de como deve acontecer, a realização dele e a aplicabilidade, para que todos possam executar aquilo que está na lei maior da escola, que é o próprio regimento. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O regimento é essencial para toda instituição de educação e garante fortemente a organização da instituição. Até a próxima aula.